Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a falar das redes industriais, né? A gente falou muito das redes corporativas aí, a gente viu todo o histórico da parte das redes corporativas, noções aí de comunicação, noções de transmissão, né, nos capítulos anteriores. Agora a gente vai entrar no item das redes industriais, tá? Então inicialmente a gente vai ver um pouquinho do histórico aí da parte da automação, né? Da automação industrial. E depois vamos falar de alguns conceitos aí, primeiramente de alguns conceitos gerais da parte das redes industriais. Então, né, a gente vamos pegar um pouquinho aqui uma carona no histórico, né? Então, né, a automação a gente sabe que é um conjunto de técnicas aí, né, para tornar automáticos os processos da indústria, né? Substituindo o trabalho manual, né, pelos equipamentos. Tá certo? Então, o caminho da automação é um caminho que, desde o início, como a gente chama de caminho de mão única, porque ele, desde que começou, ele vem evoluindo, né? Então, é um caminho que não tem volta, tá certo? Então, os princípios aí da automação, né, eles começaram com né, na realidade, a quantidade, né, com qualidade e economia, né, que significa, traduzindo em linhas gerais, a competitividade, né? Então, as indústrias, as empresas, elas primam aí por ter uma produção, né, em quantidade, né, com qualidade, com economia. A gente pode citar aí, né, o início da primeira linha de produção aí com Henry Ford na década de 20, né? E depois aí a gente vai ver o paradoxo aí de automação e desemprego, né? Então, na realidade, esse paradoxo é o seguinte, né? A automação, né, ela vai tirar, na realidade, ela tem um desemprego, mas de uma mão de obra não qualificada, né? E ela acaba migrando, né, para um emprego na parte de uma mão de obra qualificada, tá ok? Então o avanço aí desde a década de 60, né, com a parte dos sistemas, dos transistores aí na década de 60, né, então permitiu que fossem desenvolvidos melhores sistemas aí, né. Então as técnicas aí de automação, né, a gente tem os CLPs, controladores lógicos programáveis, as máquinas CNC, né, de comando numérico computadorizado. A gente viu a parte de controles de processo, né, os sistemas CAD e CAM, né, os sistemas de manufatura aí, né, sistemas automáticos de manufatura e por último aí a robótica, né, sendo empregada largamente aí na indústria. Então aí tem dois grandes segmentos aí da automação que a gente já viu né, até em disciplinas anteriores aí de instrumentação, aí a parte de controle de processo, né, vocês vão ver também, né, os dois grandes segmentos aí são o controle de processo contínuo, né, que é usado para as empresas de grande porte, de indústria química, petroquímica, indústrias de energia, né, os controles de processo contínuo. E as empresas de manufatura, né, que é as de controle discreto. Tá? Então a gente tem vários exemplos aí de empresas aí de fabricação por lotes, né? Então trabalham com controle discreto aí. Indústria automobilística, indústria farmacêutica, e as demais indústrias aí. Então o controle discreto ele começou aí com dispositivos eletromecânicos, né, a relés, né, os contadores, temporizadores, né. Depois foram migrados aí para os CLPs, para os controles centralizados. Então, o controle inicialmente era um controle distribuído, né? E lógico, no início tinha uma confiabilidade baixa, mas depois eles foram melhorando, né? Então,
a área, né, industrial, né, a parte de os eventos aí, temperatura, umidade, poeira, explosão, então são características aí do meio agressivo, né? Então a parte de automação lá. Então, quais são os objetivos da automação, tá, pessoal? Seria né, a qualidade, né, flexibilidade, né, a produtividade e a viabilidade técnica, né? Técnica e financeira também, né? Então, a parte de controle aí de qualidade, né, os processos aí de gestão da produção, tudo, né, para melhorar a eficácia, reduzir as deficiências do processo, né? Então, a melhoria, a flexibilidade, né, a parte de inovação aí dos produtos, as especificações do cliente cada vez mais com maior precisão, né, até a produção aí de pequenos lotes, né, a produção mais voltada para por remessa, né, produção por pedidos, né. A produtividade aí também, na realidade é zerar, né, então zerar o refúgio, né, redução aí de estoques, então seria a produção por necessidade do produto, né, então não seria mais feitos grandes estoques, tudo, né, seria mais por encomenda. E a viabilidade técnica, né, o processamento, né, de grandes volumes aí de informações e a complexidade, né, e também tirando um pouco as limitações do homem, né, e as condições desumanas aí de trabalho. Então, quais tecnologias disponíveis para automação, né? A gente tem, né, a instrumentação inteligente, que seria, né, os instrumentos de medição com microprocessados, né? A instrumentação virtual, né, que seria a instrumentação também centralizada de informações aí para processamento via computador, né? Então o computador estaria em todos, né, na maioria dos processos. Ele tem um uso aí, largo uso dos CLPs, né, dos controladores lógicos programáveis. Como extensão dos controladores lógicos programáveis, a gente vai ter os sistemas digital de controle distribuídos, né, que nada mais são que os sistemas remotos, né, interligados aos CLPs, aí que eu consigo dar uma capilaridade, um aumento maior da abrangência dos controladores lógicos programáveis, né. E entrando, né, tem disciplinas aí que tratam aí da parte dos sistemas escadas, né, que são sistemas de controle supervisório e aquisição de dados, né, que seriam uma parte centralizada do tratamento desses dados, né, e mais voltar, assim, isso aí tanto é visto na parte de controle de processo quanto na parte de redes industriais, tá? Esses sistemas SCADA aí. Na realidade, nada mais é que a interligação dos sistemas industriais aí, num nível mais alto na parte industrial. Então a gente teria dois itens aí que a gente vai falar sobre eles, né? Que seria a integração de sistemas, que está relacionado a redes, e as redes industriais propriamente ditas. Então a integração, né, a integração de sistemas como um todo e também a integração dos sistemas das redes industriais, né, seria interligar várias ilhas de automação em um único sistema, né? Aí para facilitar, né, coordenar as diferentes funções, compartilhar dados, compartilhar recursos, né? A otimização também de diversas funções aí. E unir a parte técnica, a parte de negócios, a parte técnica, a parte corporativa. Então aqui nesse gráfico a gente vê aqui, né, a integração dos sistemas. Então a gente trabalha aqui com um meio, né, industrial, que eu vou ter a medição, né, toda aquela parte de aquisição de dados, tá certo? A gente separa em níveis. Então nível de medição, né? A gente vai ter um nível de medição das informações, dos sensores, atuadores. Aqui vai ter a parte
né, no nível chão de fábrica. No nível acima a gente vai ter a parte de controle, né, controle sequencial, tanto discreto quanto controle contínuo, tá certo? E aí a parte de gerência, né, que a gente aí entraria os sistemas de gerência a nível industrial, o sistema SCADA estaria aqui nesse nível. E fazendo a interligação, a gente teria outros sistemas, né? Aí os sistemas de gerência industrial e a rede corporativa, tá? Aqui a gente vai ter os sistemas SAPs, os sistemas que estão interligados à parte comercial, de marketing, né? Aquela parte que eu vou ter informação de alto nível aí da empresa, né? Vai ter os sistemas de vendas. Então a ideia é interligar, né? A partir de uma ordem de serviço, de um pedido, né? De uma venda, né? Feita, eu ter a troca de informações para mim com sistemas de produção, né? E vice-versa, né? Eu tenho sistemas produtivos aqui, eu vou ter a comunicação para esse sistema corporativo, tá? Então a ideia, né, de um bom sistema aqui de empresarial eu vou ter essa integração de sistemas. Então as redes industriais vão integrar, né, todo ou parte, né, o conjunto de informações presentes na indústria, né? Então também vai ser um sistema distribuído, né, eficaz no compartilhamento aí, vai ter que ser, né, eficaz no compartilhamento das informações e recursos aí para um conjunto de máquinas, né? Então vai ter a interligação nesses vários, né, equipamentos aí. Então a gente também vai ter, né, a atuação de vários usuários aí, né, que podem trocar informações em todos os níveis dentro da fábrica aí, né? Então a gente vai ter um conjunto de máquinas interligadas, né, que elas vão se comunicando aí até para ter uma eficiência melhor na produção, né? Eu tenho produção em uma máquina específica, ou posso ter várias máquinas em série, né? E essa formando uma linha de produção aí, e a produção de uma vai ser insumo de outra máquina, né? E assim por diante, até percorrer todo o ciclo de produção, né? Então, as redes industriais elas vão entrar nessa comunicação entre essas diversas máquinas aí, em cada máquina e entre essas máquinas aí. Então, eu vou ter vários, né? A gente falou bastante sobre o protocolo, né, mais usado nas redes corporativas, que é o TCP/IP, né? Tem outras redes aí, né? Token Ring, tem a ATM, outras redes corporativas, mas a gente vai ter para as redes industriais protocolos específicos aí, né? Então a gente vai ter vários protocolos desenvolvidos especificamente por fabricantes, né? A gente dá alguns exemplos, mas tem vários exemplos aqui. Eu vou citar aqui 5 aqui, né? O Interbus, o Modbus, Device Bus, o Field Bus e o Profibus, né? Então os mais usados é o Profibus e o Modbus aí, né? Então a gente vai ter conforme, né, o tipo de produção, né, os fabricantes, e essas redes elas começaram sendo redes proprietárias, né, de determinados fabricantes. Então para comunicação entre os só que assim deixavam as empresas assim, na realidade, dependentes de um fabricante. Então, elas, com o tempo, elas passaram a ser esses protocolos a serem abertos, né, desenvolvidos de maneira aberta, tá? Mas começaram pertencendo a fabricantes específicos aí. Então, a gente olhando aqui aqueles 3 níveis que a gente viu na integração de sistemas, né? A gente, como eu falei para você, a gente vai ter protocolos aqui a nível de dispositivos, tá? Então, eu vou ter sensores e atuadores, né, trabalhando aí nos equipamentos, tá? Então, eu vou ter protocolos específicos que tratam aí de dispositivos, Fieldbus, o DeviceNet. Eu vou ter outros protocolos
protocolos aí voltados aí para a parte de supervisão e controle, né? Aqui tem só, né, 2 exemplos, ControlNet, Ethernet IP, né? E a nível de informação, né, a nível gerencial industrial, eu vou ter um protocolo Ethernet industrial aqui, certo? Então aqui também eu vou trabalhar com os sistemas SCADA aqui que vão centralizar e de uma certa forma gerenciar essa informação. Então a gente tem aqui, né, vamos ver os requisitos aí da comunicação fabril, né, das redes industriais. Seria o compartilhamento de recursos, né, gerenciamento da heterogeneidade, né, que é das diferenças, né, entre os equipamentos, gerenciamento de diferentes tipos de comunicação, tanto no mesmo nível quanto do nível mais baixo para o nível mais alto e vice-versa, né? Garantia de tempo médio, né, e tempo máximo, né? Então a gente vai ver mais para frente que as redes industriais ela tem um perfil bem diferente das redes corporativas aí, né? A gente vai trabalhar com uma confiabilidade bem maior aí, né, com nível de confiabilidade de informação bem maior, né? Vai ter que ter essa parte de conectividade e interoperabilidade, né, para ter a comunicação entre dentro da mesma tecnologia entre fabricantes diferentes. E esses sistemas eles também têm que ser flexíveis, né, e evoluírem, né? Ele tem evolução, né, novas versões, novas gerações, assim, dentro do mesmo evolução do protocolo. Então, também como nas redes corporativas, tá? As redes industriais também precisam aí definir arquiteturas, topologia, coisa que a gente já viu, né? E vão ter os protocolos apropriados, né, para essa parte industrial. Então a gente vai ter, né, diferentes tipos aí, eu vou ter redes tipo ponto a ponto, né, que eu vou ter centralização de funções de comunicação, eu vou ter redes de tanto centralizada como descentralizada, né, redes de difusão, né, que eu tenho a descentralização de informação. Então no início aí da década de 70, no final da década de 70, início da década de 80, eles imaginavam fazer uma rede única para toda a fábrica, né? E só que né, a ideia atual é que não existe uma rede única, né, que vai atender todas as necessidades existentes em uma fábrica. Então, aí a capilaridade, né, a diversidade de redes industriais aí. Então, né, né, as empresas modernas, né, vão ter grandes quantidades aí de computadores, né, operando em diversos setores, né. Então, a operação, né, o conjunto mais eficiente desses computadores, desses equipamentos, né, se eles forem interconectados, né, possibilitando compartilhar recursos, trocar dados entre máquinas aí de forma simples, né, e fácil até para o operador, e de ter vantagens aí, né, nesses sistemas distribuídos aí, né, e características aí de redução de custo, né, redução de pessoal atendidas, né. Então, também como uma maneira de otimizar, né, a produção. Então, também, né, são muito importantes para a realização aí que a gente chama de SIM, né, manufatura integrada computadorizada, né. Então, a automatização num nível maior aí, né. Então, qual, né, a motivação das redes industriais, né? Inicialmente, né, a maioria das redes de comunicação foram, né, existentes são concebidas aí para automação de escritórios, para a parte corporativa, né? Só que o ambiente industrial ele tem necessidades aí específicas, né? Tem características, necessidades específicas, que são assim, que não são compatíveis com as redes corporativas, né? Então, a troca de informação se dá aí, né, entre equipamentos, né, e às vezes entre o operador e o equipamento.
Uma coisa importante é a resposta tempo de resposta crítico. Então eu tenho que ter características aí de tempo real, né? Então eu tenho que ter o tempo mínimo, o tempo máximo. É diferente das redes corporativas, que eu posso ter um atraso, né? Um atraso maior. Eu vou ter que ter a segurança de dados crítica, né? Então a parte de segurança de dados é muito importante, muito mais aí do que por exemplo, numa rede corporativa, se tiver perda de pacotes, tem aplicações que é irrelevante. Para a parte industrial, ele vai ser bem crítica, porque vai depender da parte de segurança, de funcionamento de máquinas, esse tipo de coisa. E o ambiente, né? A gente tem um ambiente hostil aí, né? Na operação de equipamentos, né? Parte de interferências eletromagnéticas, temperaturas elevadas, sujeira, poeira, áreas de segurança intrínseca, áreas, né, sujeitas à explosão, mexe com material químico, esse tipo de coisa aí, né? Então eu vou ter que ter uma característica aí diferenciada, né? Então a grande quantidade de equipamentos, né, pode estar conectada na rede. Então vou ter um custo aí de interconexão crítico, né? Então eu vou também ter uma limitação, tá certo, da quantidade de equipamentos relacionado com o próprio atraso, né? Se eu tiver uma rede com muitos elementos, eu vou aumentar essa criticidade aí de comunicação. Então, né, vamos falar um pouquinho das características das redes industriais, né, que seria esse comportamento temporal, o que é isso daí, né, a confiabilidade, né, os requisitos aí do meio ambiente, os tipos de mensagem, o volume de informações, a gente vai fazer uma comparação e vai ver a parte de conexão, interoperabilidade e padronização dessas redes. Então aqui, né, o primeiro comportamento temporal, como eu já tinha comentado com vocês, né, as aplicações industriais elas requerem quase tempo real, né? Controle de supervisão, de operação, aplicações de tempo real. Então elas vão ter que ter essa característica aí, né? Então dentro desse comportamento temporal, a gente vai ter três subitens aí, né? Três tipos de mensagem, tá certo? Nos sistemas de tempo real. Então as mensagens periódicas, tá? São as mensagens que têm que ser enviadas em intervalos de tempos fixos, tá? Por exemplo, mensagens de malha de controle, né? de instrumentos de malha de controle, né? Por exemplo, a cada 30 segundos mede a temperatura, envia, mede a pressão, envia. Então, um controle periódico aí, tá? Quando eu trabalhar com a parte de malhas de controle. Eu vou ter um comportamento aí também de mensagens esporádicas, que são mensagens sem um tempo, sem período fixo, mas que elas têm um intervalo de tempo mínimo, né? Por exemplo, pedido de status, de informação de contadores, pedidos de emissão de relatórios, tá ok? Eu vou ter também mensagens aperiódicas, tá? Que tem que ser enviadas em qualquer momento, sem previsão de tempo, tá? Seria, por exemplo, mensagens de alarmes em caso de falhas, tá certo? Então, alarmou, então eu vou ter que ter um tempo mínimo de comunicação dessa informação. Então, na parte de confiabilidade, né, as aplicações industriais, né, por exemplo, o erro de um bit pode ter consequências desastrosas. Então, eu vou ter um volume baixo de informações, tá? Mas essas informações têm que, com certeza, chegar no tempo necessário, tá certo? Então, assim, sistemas mais críticos, aí a gente tem até uma redundância de transmissão, né, e da parte de controle, processamento e controle, tá?
Então, operações contínuas, operações críticas, aí eu vou ter até meios de transmissões e meios de processamento redundantes, né? A gente vai ter o cabeamento, né? O cabeamento das redes industriais vão ser, no mínimo, cabo blindado, né? Para os campos eletromagnéticos, tá? E tem um uso crescente da fibra aí. Então, na parte dos requisitos do meio, né, a gente vai ter as perturbações, né, eletromagnéticas que vão requerer uma escolha adequada de meios de transmissão, né? Como a gente falou, né, acionamento de motores elétricos de grande porte, fontes chaveadas, estações de solda, né, conversores estáticos. Então, grandes equipamentos que geram grandes campos magnéticos aqui que vão, eu vou ter que ter um meio aí de comunicação que garanta essa, né, que essa perturbação não atrapalhe a transmissão. Então, a gente já viu um pouco disso, só vou passar rapidamente aqui, né, os meios, né, a gente vai ter os par trançados, né, com aterramento, sem aterramento, para os cabos coaxiais, né, os cabos blindados, e a fibra ótica, né. Então, aqui é só um gráfico para vocês, né, que eu vou ter o menor custo aqui, né, para o maior custo, tá? Então, aí aqui sensibilidade da perturbação, né, maior sensibilidade e a menor sensibilidade. A distância, né, de transmissão, né, eu vou ter desde da fibra maior até o par trançado aí menor, e a taxa de transmissão, tá, do maior para o menor aqui. Então é uma comparação. Então a escolha do meio, né, vai depender aí muito do processo, dos custos, distância, taxa de transmissão e essa sensibilidade a perturbações. Então a escolha tanto a tecnologia, né, o protocolo, né, e o tipo de meio que ele usa, vai ter essas variáveis aí. Então os meios, né, que a gente tem, né, esqueci de falar do rádio, então a gente vai ter coaxial, par trançado, a fibra e o rádio, né? Por último a gente vai ter o rádio também no ambiente industrial, tá certo? O coaxial, ele tem boas características elétricas, requer resistência de terminais, né? Os conectores aí são fáceis de abrir, de serem interligados. A gente vai ter aqui o par trançado, né, que atualmente é uma das soluções mais utilizadas, né, usado aí com hub, switch, né, a gente vai ter o não shieldado e o shieldado, né, o meio de transmissão que a gente já até viu sobre isso daí. A gente vai ter a fibra, né, só que a fibra tem umas vantagens e desvantagens, né, então ele é ótimo para rejeitar perturbações eletromagnéticas, só que tem dificuldade na topologia de barramento. Então, normalmente, ele é feito ponto a ponto, tá certo? Em anel, estrela ou árvore, mas uma ligação ponto a ponto. Né? Então, a gente vê que por exemplo, a parte de fibra, né, a parte das derivações aí, ela é um pouco mais complicada, né? E o equipamento é um custo maior para fazer uma topologia de barramento. Então ele pode ser feita, né, a emulação de barramento com um hub, um switch óptico aí, né? E tem possibilidade, mas o uso mais comum é o ponto a ponto para a parte de fibra, né, no ambiente industrial. A parte de rádio, né, tem flexibilidade do rádio. Protocolos são novos, né? Nem todos confiam aí na parte de rádio, né? Na parte wireless da industrial, né? Porque eles têm problemas com interferência, problema aí, parte de interferência. Então, se a gente fizer uma comparação, né, por exemplo, das redes corporativas aí com as redes industriais, no nível corporativo eu vou ter grande quantidade de mensagens, né? Mensagens grandes de kilobytes, megabytes, podem ter tempos de transmissão longos, de segundos a minutos, né? Por exemplo, quando faz um download no arquivo,
informações de vídeo, posso ter atraso, perda de pacotes, grande quantidade de informações aqui, né? Longos intervalos entre as transmissões, né? E comparando com o nível corporativo, a gente vai ter aplicações mais próximas ao processo, né? Então as mensagens curtas, né, de bits e bytes, então no nível muito menor de informação, né? Por exemplo, ligar ou desligar uma unidade lá, um atuador, ele pode usar um bit, fazer a leitura de um sensor, um medidor, 8 bytes. Então ele alterar o estado de um atuador, né? Então a casa dos bytes, bits e bytes aí, né? Então mesmo que ele tenha uma taxa de transmissão não muito elevada, né? A taxa de ocupação do barramento é elevada, porque eu vou ter um grande número de quadros pequenos sendo transmitidos, né? E eu tenho que ter um tempo de entrega conhecido. Então eu não posso ter o atraso que eu tenho nas redes corporativas, né? Então eu vou ter uma baixa quantidade de informação, só que com tempo. Eu tenho que ter um tempo mínimo, né, de entrega dessa informação. Com relação à padronização, né, seria o último aí, né, verifica a necessidade de uma especificação, né, dessas redes locais, diferente da adotada na corporativa, como a gente já falou, né. Então já existem diversas redes proprietárias para o ambiente fabril. Quando são proprietárias não permitem interligação com outros equipamentos de outros fabricantes, mas é uma tendência da abertura dos protocolos aí, né, de organizações que vão tratar, né, vão ter associação de fabricantes para desenvolver esses protocolos, para da evolução desses protocolos de forma que eles tenham um padrão e aí eu permita equipamentos de fabricantes diferentes se comunicarem. Com relação à padronização também mora em trave, né, a parte de conectividade, né, e interoperabilidade, né. Então não padronização das interfaces e protocolos de comunicação, né. Então o que acontece? Tem uma certa resistência com relação a isso. Mas, né, como eu falei para vocês, tem uma tendência à abertura, à padronização desses protocolos. Então são feitos grandes esforços para solucionar esses problemas aí, né? São os projetos de padronização. Tá ok?